A gente tem um case muito legal para compartilhar com a Amazon. A gente tem um relacionamento fantástico na Danone com a Amazon já fazia alguns anos, a gente vinha numa toada de crescimento muito legal, e a gente começou a se questionar, acho que a pergunta que todo mundo aqui nessa sala já se fez, que é como é que eu consigo manter o pacing desse crescimento enquanto eu consigo aumentar a rentabilidade da minha operação? E foi aí que, lá em 2021, a gente começou a nossa primeira operação de ads junto da Amazon. Primeiro focada muito em categorias rentáveis, em como é que a gente consegue trabalhar trade-up, cross-sell entre categorias, pensando em crescer cesta, e essa estratégia foi muito assertiva e a gente conseguiu fazer isso no primeiro ano. Então, a segunda pergunta que a gente se fez, que foi quando eu conheci o Léo pela primeira vez, foi muito focada em como é que, então, agora eu consigo, talvez, ir além da segmentação atual que eu tenho trabalhado dentro de ads, para começar a pensar em comportamento de consumidor como um dos principais insights para a gente trabalhar a otimização. Então, a Danone foi a primeira indústria no Brasil a trabalhar com o Amazon Marketing Cloud. O Amazon Marketing Cloud hoje é um data clean room, que é basicamente um ecossistema de compartilhamento de dados entre marcas, entre varejo, entre indústrias, entre os publishers, de forma anonimizada, então que a gente consiga trocar essas informações de forma anonimizada e clusterizada dentro das regras de LGPD, mas que a gente consiga ir além também das informações básicas que a gente tinha anteriormente de ads. E o que a gente conseguiu fazer foi, pensando muito em otimização, pensando em comportamento, eu queria dividir um insight, acho que desse case, que foi muito baseado em como é que a gente consegue, dentro da Danone, a gente trabalha algumas categorias que têm um altíssimo nível de fidelização. Então, se eu falar, por exemplo, de uma categoria de um suplemento infantil, mais de 90% das pessoas ficam na marca a partir do momento que elas compraram. Então, vamos supor que o Léo seja um consumidor aqui de uma marca concorrente minha dessa categoria. Eu posso falar com o Léo 100 vezes, ele não vai comprar comigo. Não adianta eu continuar impactando ele com o mesmo anúncio, porque ele não vai comprar. Só que, dentro da minha segmentação antiga, o Léo faz parte do meu cluster. Então, como é que eu consigo, talvez, pensar um pouco fora da caixa, pensar em comportamento para a gente ir além disso? E o que a gente começou a fazer a gente começou a se questionar qual que é o limite ideal de conversar com uma pessoa até eu saber que talvez eu tenha que parar. Qual que é o limite até onde eu sei que eu não preciso mais porque não vai dar certo, essa pessoa não vai comprar comigo? Então, a gente criou, na verdade, uma primeira campanha pensando em limites de comunicação, que a gente chamou de caps. Em que momento eu paro de falar com aquela pessoa porque eu entendo que ali não vai sair nada. É melhor eu investir aquele dinheiro de outra forma. Então, a gente criou campanhas de caps para 100% dos tipos de ads que eu tenho dentro de Amazon, para todos os produtos que eu tenho. E a gente, basicamente, assim, falei com o Léo 4 vezes, o Léo não comprou comigo dentro daquele ad específico, o Léo ele é colocado numa pequena blacklist temporária e eu paro de falar com ele naquele primeiro momento. E o que eu faço? Ao invés de pegar esse dinheiro e gastar com o Léo, eu vou pegar esse dinheiro e investir com outra pessoa que talvez seja um potencial consumidor meu. E o que a gente conseguiu fazer nesse primeiro momento? A gente mais que aumentou em duplo dígito a nossa conversão, o nosso ROAS, reduzimos em duplo dígito o nosso custo de conversão, enquanto, no mesmo tempo, no mesmo ano, a gente conseguiu mais que crescer em triplos dígitos a nossa venda total de Amazon.